Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma monitoria do Master OAB. Hoje a nossa monitoria vai ser sobre direito ambiental. Mas antes da gente começar, vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Clarice Góes, eu sou formada em Direito pela UERJ, pós-graduando em Ordem Jurídica pela FEMPERJ. E, como eu disse, Direito Ambiental é a nossa matéria de hoje. Eu escolhi, dentre as matérias de Direito Ambiental, Constituição e Meio Ambiente. Direito ambiental é uma matéria que ela é muito texto de lei. Claro que tem algumas posições doutrinárias que são importantes, eu vou trazer até uma bem importante hoje aqui, só que a maioria é texto de lei. Então, quando eu falar, grava esse artigo, lê esse artigo, decora isso, não é só da boca para fora, é para fazer mesmo, ok? Meio ambiente. A nossa Constituição de 88 foi a primeira a tratar sobre o meio ambiente. As constituições anteriores não citavam em momento algum, e o que a gente tinha sobre a legislação ambiental era só algumas leis esparsas, que tratavam, por exemplo, de florestas, vegetação, entre outros detalhes. Em todas essas legislações, elas tinham uma visão utilitarista dos recursos ambientais. E o que isso significa? Significava que o homem entendia, o ser humano entendia, que os recursos naturais eram intermináveis, inesgotáveis. Então, a primeira visão que a gente tem que lembrar é da visão utilitarista. E ela é muito ligada ao antropocentrismo, que é justamente essa tendência do homem se colocar como centro do universo. Então, ele utilizava os recursos ambientais de maneira sem limites, de maneira completamente desmedida, acreditando que eles nunca acabariam, que eles estariam ali sempre para servir. Com o passar do tempo, principalmente lá para a década de 70, a comunidade científica, no geral, começou a se preocupar com algumas intercorrências que estavam acontecendo no meio ambiente, como o aumento do buraco da camada de ozônio, aquecimento global, esse tipo de coisa que a gente escuta falar até hoje já era discutida há alguns anos atrás. Então, eles passaram a ter em mente que eles precisavam proteger esses recursos. Eles começaram a cair em si e ver que eles não eram intermináveis. E que para o ser humano se manter no planeta, ele precisava cuidar dos recursos ambientais. Trazendo, então, uma visão protecionista. O grande marco dessa visão protecionista foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. É um dado importante que pode acabar caindo na sua prova. É muito comum também que se você escute falar por aí sobre a visão ecocentrista. Ela é uma visão muito interessante do meio ambiente, porque ela coloca o meio ambiente como o centro de tudo e o ser humano como parte desse meio ambiente. No entanto, não é o que a nossa Constituição adota. A nossa Constituição e toda a nossa legislação ambiental acaba se inserindo nessa visão aqui. Ok? Enfim, o conceito de meio ambiente, quem traz não é a Constituição. É uma legislação, Lei 6.938,
de 81, que traz o conceito de meio ambiente. Esse conceito ele é extremamente técnico, eu até coloquei no material que foi disponibilizado para vocês, mas juridicamente ele acaba não tendo muita relevância para a gente, para a prova da ordem. É bem leitura mesmo, não tenho que discutir acerca dele. Outro ponto importante sobre o meio ambiente é a classificação do meio ambiente. O meio ambiente, atualmente, ele é dividido em 4 partes. O meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o artificial e o laboral. O natural é esse que a gente já está acostumado, das florestas, enfim, e tudo mais. O ambiente cultural, você coloca na tela, por favor, Eri. Obrigada. O meio ambiente cultural compreende os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O ambiente artificial compreende o espaço urbano construído, englobando o conjunto de edificações e os equipamentos públicos. E o ambiente laboral compreende as condições de saúde e segurança do local em que o trabalhador exerce seu ofício. Pode voltar para mim, por favor. Obrigada. Nesse slide, eu acabei colocando do lado os artigos que correspondem a cada um deles, a cada classificação de meio ambiente. Vale dar uma lida neles para a prova. Mas o nosso foco de hoje é o meio ambiente natural, que está no artigo 225 da Constituição. Agora vai a parte de doutrina, que eu falei que é bem importante para a nossa prova e que vocês devem prestar bastante atenção. O José Afonso da Silva, professor José Afonso da Silva, ele divide o artigo 225 em 3 partes. Ele fala que o artigo 225 possui uma norma matriz, que é o caput do artigo 225, que possui normas de efetivação previstas no parágrafo 1º e possui normas específicas, previstas dos parágrafos 2º a 7º. Eu até coloquei errado no slide, pessoal, desculpa, mas já tem o parágrafo 7º, que é a legislação de 2017, e é bem importante para vocês. A norma matriz, que é o caput, ele traz disposições gerais acerca do meio ambiente. Então, e as normas de efetivação do parágrafo 1º trazem normas de garantia que visam dar a efetividade dessa norma matriz, do que está disposto no caput, e as normas específicas tratam de áreas de relevância ecológica e de situações importantes, interessantes ao meio ambiente. Agora eu vou ler com vocês a norma matriz, o caput do 225. Obrigada. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pode voltar para mim. Obrigada. Aqui, nesse artigo 225, no caput, eu vou destacar alguns termos que são muito importantes e que, se você tiver com a legislação aberta, eu aconselho até que você marque com marca-texto, com caneta vermelha, porque são fundamentais para que você compreenda o que diz o caput. Em primeiro lugar, o todos. Todos aqui, ele não está... O todos significa que toda e qualquer pessoa da sociedade, sem importar gênero, sem importar raça, sem importar classe social, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok. Outro ponto importante é que ele é um bem de uso comum do povo. Um outro tópico importante para vocês.
Aqui a gente tem que atentar que o bem de uso comum do povo, a gente tem que dissociar a ideia de bem de uso comum do povo daquela ideia de bens que a gente aprende no direito administrativo ou no direito civil. O bem de uso comum do povo, ele não significa que seja um bem público. Ele pode perfeitamente ser um bem particular, porém, isso aqui só significa que ele é de interesse do povo, ele é de interesse de todos. A preservação dele é de interesse de todos. E aí, dessas duas partes, eu vou acabar extraindo que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. E aí a gente tem que lembrar da aula de direito constitucional que o direito fundamental ele não está só elencado lá no iniciozinho da Constituição, do artigo 5º ao 17. Ele tem outros direitos espalhados pela Constituição e um deles é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Naquela classificação de direitos fundamentais que a gente aprende no início de constitucional, em direitos humanos, direitos de primeira, segunda, terceira geração, alguns autores falam que vai até a quinta, outros que vai até a oitava, mas enfim. Nessa classificação, esse direito é um direito de terceira geração. E, por fim, outra característica importante que você pode extrair do caput do 225 é que, como ele é um direito de todos, ele é um direito subjetivo oponível erga omnes. Clarice, o que é isso? Direito subjetivo oponível erga omnes. Isso significa que se, por acaso, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado for violado, nasce para todas as pessoas da sociedade um direito de mover uma ação contra o poder público ou contra o particular, pessoa física ou pessoa jurídica que esteja degradando o meio ambiente. E geralmente isso é feito por meio de ação popular. Agora a gente vai passar para a parte das normas de efetivação, que estão previstas no parágrafo 1º do 225. Pode botar na tela, por favor, Eric? Vou ler com vocês o iniciozinho do parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico e das espécies e ecossistemas. O que esse inciso quer dizer, o que ele significa, é que o meio ambiente vai ter que ser preservado e traz um dever para o poder público de preservação e de restauração do meio ambiente, caso haja algum dano. Aqui, no slide, eu trouxe dois conceitos do que são processos ecológicos essenciais e manejo ecológico de espécies e ecossistemas. Vocês podem ler depois, não tem maiores mistérios. No inciso 2º, tem preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. E eu trouxe um conceitozinho de patrimônio genético, que consiste no conjunto de seres que habitam o planeta. E essa preocupação é bem grande e recente por conta do crescente desaparecimento de espécies. O inciso 3º, você pode voltar para mim rapidinho, Eric? Obrigada. O inciso 3º, ele trata dos espaços especialmente protegidos. Tem alguns que são muito importantes para a prova da ordem, e eu vou acabar colocando eles aqui.
É a área de preservação permanente. A reserva legal. E as unidades de conservação. Essas três, elas têm a regulamentação, a APP, Área de Preservação Permanente, e a Reserva Legal, elas são regulamentadas no Código Florestal. E as unidades de conservação, não sei se vocês conseguem ver, na lei do SNUC. Então, coloca na tela, por favor. Obrigada. No inciso 3º, como eu já tinha falado aqui, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Pode voltar para mim, por favor? Vocês viram aí da leitura que a alteração e a supressão dessas áreas especialmente protegidas, elas só podem ser feitas através de lei. E por que isso? Porque você vai reduzir a proteção ambiental. E no caso da criação, para criar essas áreas, admite-se, como é para aumentar a preservação ambiental, admite-se a lei e o decreto. Então, você tem mais uma opção quando se trata da criação, ok? Pode botar para mim na tela? Obrigada. Inciso 4º. Exigir na forma da lei, para instauração de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, o que esse artigo fala esse inciso fala basicamente sobre o estudo prévio de impacto ambiental, que é um instrumento típico de prevenção do dano ambiental e que parte do pressuposto de que a instalação de obra ou atividade viável economicamente pode causar degradação ambiental. Nesse inciso, eu quero que vocês marquem e deem muita atenção ao significativa degradação do meio ambiente. Sempre que aparecer na sua prova significativa degradação, tá ok. Mas muitas vezes a prova da ordem acaba trazendo toda a degradação ao meio ambiente, qualquer degradação. Não é o correto, é significativa. Grave essa palavra, por favor. O inciso 5º fala em controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e a qualidade de vida e o meio ambiente. Esse dispositivo ele vai falar basicamente do poder de polícia ambiental, que é o fato do poder público poder intervir nas atividades para impedir práticas danosas ao meio ambiente ou à saúde. O inciso 6º e o 7º, eles são muito sucintos. Basta realmente a leitura. O inciso 6º trata do princípio da educação ambiental, da importância que a educação ambiental tem para a preservação do meio ambiente. E o inciso 7º fala da flora e da fauna e a sua relação com as demais formas de vida que constituem o ecossistema. Então, ele acaba falando até proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Passando agora para as normas específicas, a gente tem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala da exploração de recursos minerais. Pode voltar para mim, por favor? Obrigada. A exploração desses recursos minerais ela é considerada tão danosa que se entende que tem que ser
tanto que já está na Constituição, né, a previsão da reparação. Você, para poder explorar recursos minerais, você vai ter que recuperar o meio ambiente, porque a exploração causa um dano ambiental muito grande. Pode voltar para a tela, por favor? Obrigada. O parágrafo 3º, ele tem muita importância quando se trata da prova da ordem. Pode colocar em mim, por favor. Obrigada. Artigo 225. Parágrafo 3º. Ele vai falar da responsabilização por dano ambiental. E ele traz a possibilidade da responsabilização penal, da responsabilização administrativa e da responsabilização civil. Que a gente tem que lembrar que essa responsabilização, ela é objetiva. Ou seja, você não vai discutir culpa quando você for tratar da responsabilização. Basta que você tenha uma atividade e que ela cause dano e que você possa relacionar essas duas coisas. O 225, parágrafo 4º, também cai muito na prova da ordem. E ele traz algumas micro-regiões do Brasil que são consideradas patrimônio nacional. Já caiu na prova da ordem algumas vezes de colocarem como alternativa outras micro-regiões que não estão inclusas nesse parágrafo, considerando como patrimônio nacional. Então, você vai ter que decorar essas 5 micro-regiões que estão presentes aqui. Então, vamos slide, obrigada. Vou ler aqui com vocês, e vocês marquem essas 5 e decorem. A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Pode voltar para mim? Obrigada. Essa ideia de patrimônio nacional, ela não torna, por exemplo, uma propriedade privada que esteja inserida dentro de uma área de patrimônio considerada patrimônio nacional, essa propriedade privada não se torna pública por causa disso. O que vai acontecer é que os donos os titulares dessa propriedade privada vão se submeter a um regime especial, vão ter que se comprometer a cuidar daquela região, mas a propriedade do imóvel continua sendo deles, ok? Isso também já foi cobrado na prova da ordem, então é importante ter isso bem gravado. O parágrafo 5º, pode voltar para o slide, por favor? Obrigada. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Esse artigo ele não tem muita incidência, esse parágrafo, mas eu botei aqui que é importante, a observação é importante, que as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental são bens públicos da União, que estão lá no artigo 20, inciso 2 da Constituição. Já o parágrafo 6º vai tratar das usinas que operem com reatores nucleares. Pode voltar para mim, por favor? O que esse parágrafo 6º vai dizer é que quando o governo decidir instalar uma usina nuclear, construir uma usina nuclear, ele antes tem que ter a localização dessa usina tem que ser definida numa lei federal. Só depois de ter essa localização concreta instituída por lei federal é que vai poder passar para a fase de licenciamento ambiental. Sem isso, não é possível. Então, é uma informação bem importante e que pode vir a ser cobrada como uma pegadinha numa prova. Por fim, pode botar na tela, por favor? O parágrafo 7º, que é a novidade legislativa desse ano. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo,
Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Pode voltar para mim, por favor? Essa emenda constitucional que deu origem a esse parágrafo 7º, ela foi meio que uma resposta à ADI 4983. Que vocês devem lembrar foi a ADI que declarou a inconstitucionalidade da vaquejada. Então, essa emenda constitucional foi basicamente uma resposta política à inconstitucionalidade declarada pelo STF. E como ela é bem recente, é de junho, salvo engano, desse ano, ela pode vir a ser cobrada no exame da OAB, com certeza. Por fim, vou deixar uma questão aqui com vocês, para que vocês possam responder. Com relação aos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira, assinale a afirmativa correta. Letra A. Tais ecossistemas são considerados pela Constituição patrimônio difuso. Logo, todos os empreendimentos nessas áreas devem ser precedidos de licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental. B. Tais ecossistemas são considerados patrimônio nacional, devendo a lei infraconstitucional disciplinar as condições de utilização e de uso dos recursos naturais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente. C. Tais ecossistemas são considerados bens públicos, pertencentes à União, devendo a lei infraconstitucional disciplinar suas condições de utilização, uso dos recursos naturais e as formas de preservação. D. Tais ecossistemas possuem terras devolutas, que são, a partir da edição da Lei nº 9985 de 2000, consideradas unidades de conservação e de uso sustentável e devendo a lei especificar as regras de ocupação humana nessas áreas. Vou deixar esse slide um pouquinho na tela para que vocês possam ler com calma e tentar resolver essa questão. E a gente falou disso ainda há pouquinho. Então, pessoal, voltando aqui para a questão, já deu tempo de vocês lerem e tentarem responder. A resposta dela é a alternativa B. E por quê? Vocês lembram que eu falei que tanto a Floresta Amazônica quanto a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira são considerados patrimônio nacional, de acordo com o parágrafo 4º do 225. Então, você tem essa afirmativa na alternativa B. Coisa que você não encontra, por exemplo, na C, em que elas são consideradas bens públicos. Eu falei sobre isso aqui, que o fato de ser ser considerado patrimônio nacional não quer dizer que seja bem do Estado, não quer dizer que seja bem público, só que é de interesse público, como todos os recursos naturais. Passando para a próxima. No curso de obra pública, a administração pública causa dano em local compreendido por área de preservação permanente. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica de quem é a responsabilidade ambiental. A. Em se tratando de área de preservação permanente, que legalmente é de domínio público, o ente só responde pelos danos ambientais nos casos de atuação com dolo ou grave. Em se tratando de área de preservação permanente, a administração pública responderá de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente das responsabilidades administrativa e penal.
C. Em se tratando de dano ambiental cometido dentro de área de preservação permanente, a administração pública não tem responsabilidade, sob pena de confusão, recaindo sobre o agente público causador do dano, independentemente das responsabilidades administrativa e penal. E D. Trata-se de caso de responsabilidade subjetiva solidária de todos aqueles que contribuíram para a prática do dano, inclusive do agente público que determinou a prática do ato. Pode voltar rapidinho para mim, por favor? Essa questão ela é bem específica sobre responsabilidade ambiental, só que com o que a gente viu aqui já dá para a gente matar com certeza. Então, vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada e tentarem responder. Então, pessoal, a resposta dessa questão também é a alternativa B. E aí você vai ter que, em se tratando de área de preservação permanente, a administração pública responderá de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente das responsabilidades administrativa e penal. Então, você tem aqui, basicamente, o que eu falei no 225, parágrafo 3º, que a responsabilização ambiental se aplica tanto à responsabilidade penal, quanto à administrativa, quanto à civil. Então, dá para matar a questão tranquilamente. Enfim, disso tudo aqui, o que é o mais importante para vocês? Eu vou botar aqui em cima, no cantinho, para vocês não esquecerem de ler o caput do 225, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 7º, por ser inovação legislativa de 2017. Então é isso, pessoal. Leiam isso. Preste atenção a todas aquelas marcações que eu pedi para que vocês fizessem durante essa monitoria. Espero que vocês façam uma excelente prova. O Master OAB está esperando vocês na segunda fase. Tchau, tchau e até a próxima.